Essa é a história de um homem que, após terminar o seu relacionamento de 7 anos com a pessoa que ele mais amava, sem querer, acaba sendo levado para o mundo do jogo que ele trabalhava, sendo agora um vilão maligno que todos odeiam, que ainda por cima foi criado pela sua ex-namorada, baseado na sua própria personalidade de merda. E claro, o destino de um vilão é a morte. E uma dessas mortes acontece pelas mãos da única mulher que ele ama nesse mundo. E até mesmo nos seus últimos momentos, ele a considera a mulher mais linda que ele já viu. Mas agora, tendo possuído o vilão, ele vai ter que dar um jeito de evitar as milhares de formas que ele tem pra morrer. E acredite, dependendo das suas escolhas, ele pode ser morto a qualquer momento e por várias pessoas. E essa obra acabou de sair e é simplesmente insana. Mas antes de começar, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal. E se quiser apoiá-lo financeiramente e receber conteúdo exclusivo toda semana, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. E então, no mais é isso, agora vamos de obra. A história começa em um dia chuvoso, com um homem encarando uma mulher, cravando uma espada no seu peito. E enquanto ela encara com expressão sem vida, ela olha pra ele sem nenhum sentimento. E dessa forma, ele ajuda a finalizar ele mesmo. E depois de cuspir sangue, encara a mulher mais uma vez, pensando que mesmo que ela queira matá-lo, ela ainda é muito bela, mas infelizmente, ele não pôde tê-la. E assim, após o seu último gesto, ele finalmente morre. E com isso, a missão de cancelamento do casamento foi concluída, com a morte de The Cullen. E o cara do outro lado da tela, e ele pensa que finalmente conseguiu arrumar aquele erro que ficava acontecendo na rota de história do cancelamento do casamento. E esse cara do outro lado da tela é o Kim Woo-jin, e ele com muita preguiça, fala que tá quase livre dessas horas extras intermináveis. E esse Kim Woo-jin é um desenvolvedor de jogos, que trabalha no estúdio Hell. O estúdio Hell apareceu como uma tempestade e lançou vários jogos que foram sucessos um após o outro. E rapidamente ela virou um estúdio que todos no mundo conheciam. E o jogo que ele está testando agora é o jogo AAA, que Hell colocou todos os seus investimentos e lucros até agora. E ele pensa que, em outras palavras, eles estão muito fodidos se esse jogo não se sair bem. E a eficiência desse jogo é que a dificuldade e a história mudam dependendo das escolhas do jogador. E talvez seja por isso que, mesmo pelo fato de ser um jogo single player, a IA altamente avançada e personagens nomeados, ela está recebendo muita atenção da comunidade. E além disso, existem dezenas de classes como cavaleiro, mago, explorador, demônio, caçador de demônio, nobre, rei e muitos outros. E graças à grande variedade de classes, os jogadores têm a liberdade de escolher o que eles querem ser no jogo. E então, se esse jogo se sair bem, eles irão nadar em dinheiro. Mas ao mesmo tempo, se esse jogo flopar, o estúdio vai cair junto com ele. E o Jin fala que é melhor conferir as configurações dos personagens, pensando que a razão para ele está fazendo horas extras nos últimos meses é esse cara, o personagem principal do episódio que finalmente está livre de bugs, a morte de The Cullen. O The Cullen voou Graham Yuklen, um dos chefes intermediários do jogo, e também um vilão nomeado. E tiveram incontáveis erros que eles tiveram que arrumar em todas as rotas possíveis com esse personagem. E finalmente ele conseguiu matar ele sem nada dar errado. E a razão para a morte dele nessa rota é ele ser esfaqueado pela noiva. E bem, faz sentido considerando tudo o que ele fez. Só que se alguém chama pelo Jin, e ele fica bem surpreso escutando essa voz. E uma mulher aparece logo atrás dele e pergunta como está indo o teste. E o Jin pensa que essa pessoa é a líder do time de desenvolvimento que ele faz parte, a Yu Ara. E ela também é a sua ex-namorada. E eles ficaram juntos por 7 anos. E eles foram felizes todo o tempo que eles passaram juntos. E tiveram muitos momentos. E ele naturalmente é preguiçoso, mas diferente dele, ela é uma viciada em trabalho desde o berço. E as ambições dela o ajudaram a se tornar uma pessoa melhor. Porém, no fim, eles terminaram. E ele pensa que não conseguiu mudar, mesmo com os esforços dela. E assim a sua ex fala que ouviu que ele estava tendo dificuldades por causa de alguns bugs. E ele pensa que 6 meses depois disso, ele ouviu que ela tinha alguém novo ao seu lado. E esse nosso garoto fala que acha que as coisas estão indo bem pra ela com um cara novo. E ela, bem surpresa, diz que os rumores correm rápido nessa empresa. E bem, ela acha que está indo bem sim. Enquanto o Jin pensa que não é nada bom ouvir isso dela. E esse ele diz que espera que ela se case logo. Mas a sua ex fala pra ele parar de ser sarcástico e focar nos bugs. E ele tem que fazer algumas mudanças também, já que mudaram o fim da história. E nosso garoto pergunta se fizeram isso de novo. E ele pergunta se ela tem certeza que esse personagem é um chefe intermediário, porque ele parece muito matável, do jogo e do The Cullen. Quanto mais o cenário progride, mais forte ele fica. E a dificuldade do jogo depende da escolha dos jogadores no final. E ela pergunta se ele sabia que o modelo desse personagem foi baseado nele, o que deixa ele bem surpreso. E ela pergunta se ele não percebeu isso, porque eles dois são idênticos. Mas o Jun fala que encontrou o artista umas 2 vezes. E assim ela fala que é por isso que vai matá-lo assim que o encontrar no jogo, o que surpreende muito o Jin. E ela fala que a personalidade deles é muito parecida. Foram sua maldita. E se pergunta como é que eles seriam parecidos. Mas assim, a Yuara pergunta como tá sendo a experiência do jogo. E nosso garoto fala que o jogo em si é legal, mas ele não gosta do destino do estúdio e está nas mãos desse jogo. E ela só pede pra ele não se preocupar com isso. E ele definitivamente vai se sair bem. E o trailer de jogabilidade foi um sucesso. Só que o Jun olha pro lado e pergunta se aquele não é o namoradinho dela. E quando ela olha, ela percebe que tem um cara encostado no carro esperando por ela. E assim o Jun fala que já está tarde, mas ele está esperando por ela lá embaixo. E ele pergunta o que ela tá fazendo e diz que ela não deve deixar ele esperando. E manda ela ir pra ele. E ela fala que sim, ela
vai. E dando tchau, ela deseja boa sorte no trabalho para o Jin. E depois que ela vai embora, ele só fala até mais. E depois de algumas horas de trabalho, ele fala que vai testar o The Cooling de novo. E ele fala que o artista pegou pesado. E como esse cara poderia ser igual a ele. E ele tem 6 atributos. E quando esse cara era uma criança, o The Cooler é chamado de gênio e foi colocado em um pedestal. Porém, ele era como um mago qualquer. Mas por causa da sua arrogância e do seu antecedente de nobreza, ele acabou com a pior personalidade, que são eletismo, obsessão compulsiva, hábitos regulares, competitividade, etiqueta nobre, sensibilidade, autoridade, pretexto com postura e hostilidade. E o Jun, bem irritado, se pergunta como é que esse cara poderia ser considerado um humano. Mas bem, é pra ele ficar mais forte conforme o cenário avança. Mas ele já está cercado por aqueles que o odeiam. E ele se pergunta se eles não podem colocar isso em outro atributo ou traço de personalidade. Algo que não é tão visível assim. E o modelo dele supostamente foi feito baseado nele. E então, ele vai adicionar o atributo de compreensão, pensando que isso é algo parecido com empatia. E com essa habilidade de compreensão, ele se tornou algo com mais empatia do que ele, pelo menos. E ele vai adicionando outras coisas nele. O traço de riqueza, o de toque de Midas, o discernimento afiado e também o Homem de Ferro. E ele pensa que no fim, ele acabou adicionando todos os que pareciam bons. Mas agora que ele terminou, ele se sente um pouco envergonhado. E ele pensa que é melhor ele voltar para o que era originalmente, antes que dê algum problema. Só que para sua surpresa, ele recebe uma mensagem. E quando ele lê, é uma mensagem do roteirista, perguntando se ele ainda está no trabalho. E o Jun fala que sim, e pergunta se ele quer mudar algo no modelo. Mas o roteirista fala que não, ele só estava esperando para dar uma olhada. E o Jun pergunta como assim e o que ele quer dizer com isso. Daí o roteirista, aparentemente feliz, manda ele olhar para fora da janela. E quando o Jun olha, ele se pergunta o que poderia estar lá fora. Mas para sua surpresa, tem uma tempestade gigantesca se formando bem no céu. E ele, bem assustado, se pergunta o que diabos é aquilo. E é como se o céu estivesse com um buraco nele. E rapidamente do céu sai um raio gigantesco, atingindo bem em cima do Jin. E ele começa a sentir o seu corpo doendo muito. E ele se pergunta o que diabos é isso e onde diabos ele está. E ele começa a gritar, perguntando quem é esse. Só que alguém fala para ele não esquecer e sempre se manter atento sobre ele. O The Cooling não é um homem domesticável. E ele pode estar quieto agora, mas ele pode fazer algo a qualquer momento, pois ele só está escondendo os próprios talentos no momento, pois o The Cooling é um vilão vil. Só que nesse momento, alguém começa a gritar, mandando ele levantar. E para surpresa do nosso garoto, ele acorda. E ele percebe que tem uma garota perguntando por quanto tempo ele vai continuar dormindo e como ele pode se chamar de pessoa. E assim ele pensa que já faz alguns dias desde que ele possuiu esse corpo. E assim ele levanta e fala que parece que ainda é um sonho. Mas aquela menina bem irritada pergunta por quanto tempo ele vai ficar confinado por causa de uma mulher. E se ele está querendo envergonhar o nome da sua família. E ela só joga os papéis pra ele e fala que vai deixá-los ali. E manda ele se mexer logo se não quiser ser demitido. E o nosso garoto pensa que depois do dia que o seu esquisito apareceu, ele acordou nesse corpo estranho, em um lugar estranho. E já faz uma semana desde que isso aconteceu. E ele foi transportado para o mundo em que ele fez. Pelo menos é o que parece. E os cenários familiares fizeram ele ter certeza. E também o pior personagem desse jogo, que não pode escapar da morte. Não importa o que aconteça, um homem destinado a morrer. Ele basicamente se tornou o vilão, The Cooling. E com isso nosso garoto, ainda deitado, pensa que no começo ele pensou que isso fosse um sonho. Mas depois de um tempo, o sentimento realista da sua vida o fez aceitar a verdade. Ele se pergunta se isso é algum tipo de vida após a morte, por ele ter morrido pelo raio. Mas tanto faz. De uma coisa ele tem certeza. Ele literalmente se tornou o vilão do jogo que ele estava desenvolvendo. O The Cooling Von Graham Wickland, que é o boss intermediário do jogo, não importa qual rota você pegue. E ele é a raiz de todos os problemas. O inimigo de todo mundo, que causou danos a inúmeros personagens. E ele se pergunta por que caralhos ele teve que acabar como um vilão jurado. E o outro grande problema é que ele não faz ideia de qual parte da história ele está. E tudo que ele sabe é o total de mana que ele possui. E mesmo assim, ele não sabe o quão rápido ela acaba. E ele fala que não vai conseguir se preparar para algo se isso continuar. E ele não tá brincando quando diz que todo mundo, incluindo ele, testou o jogo centenas de vezes durante o desenvolvimento. E esse personagem só sobreviveu uma vez. E ele não passa de um vilão criado para morrer e servir ao propósito dele, como boss intermediário. E ele se pergunta se aquele é o documento que deixaram ali. E pelo que ele sabe, o The Cooling é um professor da Universidade Imperial sobre entendimento básico de magia e habilidade em relação a mana. E a Yeriel Von Wickland, a mulher que deixou esse monte de papéis ali, é a sua meia-irmã. E ela é quem age como a chefe da casa. Mas eles não têm um bom relacionamento entre os dois. E a mulher de quem a Yeriel falou sobre, provavelmente é a Julie. E ele supõe que algo tenha acontecido entre ele e a sua noiva. E ele lembra que ela falou para ele pegar esses papéis e ir logo trabalhar naquele trabalho chique como professor, senão ele seria demitido. E ele pensa que pelo visto, a palestra é hoje. E ele se pergunta se ele deveria ir, pois ele nunca deu palestras antes. Mas ele precisa fazer algo para conseguir mais informações. E o mais importante, é a janela diante dos seus olhos, falando que ele tem uma missão, o objetivo primário de sobrevivência, se torne necessário para o desenvolvimento do jogo. E a sua missão secundária é a palestra na universidade. E ele pensa que por causa dessa janela, e também pela Yeriel, ele sente que precisa começar a fazer alguma coisa. E a maneira de como The Cooling morrer, por conta da Yeriel. Então ele não deve deixar ela brava. E ele pensa nas moedas da loja, que são bem importantes, que ele vai ganhar a cada missão. Mas ele não sabe o que deve fazer sobre a palestra. E é uma preocupação bem chata, mas tá tudo bem. Porque esse corpo possui o atributo compreensão, que dá a ele a habilidade de entender qualquer coisa. E pode ser ativado consumindo mana. E ele pensa que antes de se tornar o The Cooling, ele deu a ele essa habilidade. E desse modo ele poderia ganhar um pouco de empatia. E como é um traço de grau único, que só aparece
aparece mais tarde no jogo. Provavelmente tem alguns efeitos ocultos. E assim ele vai tomando seu banho, numa banheira gigantesca. E depois ele veste as suas roupas. E fala que tudo isso parece estranho, mas ele sente como se fosse natural pra ele. E é como se ele sempre tivesse vivido como The Cullen por toda a sua vida. Mas normalmente, ele se sentiria estranho ao usar roupas como essas. Mas agora, elas parecem elegantes e trazem ele conforto. E ele se pergunta se é por quê os traços de intimidação e dignidade e o senso estético estão enraizados nele. E ele pensa como se estivesse dizendo pra ele mesmo que esse corpo agora pertence a ele. E ele nem sente vontade de falar algo que possa ser considerado rude. E a formalidade que o Kim Woo-jin um dia achava rígida, agora parece natural. E apesar do propósito principal de reunir informações, essa ida à sua primeira palestra não parece nada além do normal. E ele é um nobre, um membro superior da sociedade. E o Kim Woo-jin, um homem completamente normal da Coreia do Sul, objetivamente alto e bonito. E para completar, alguns adjetivos dados a ele por outra pessoa. Ele é um idiota patético e preguiçoso. Lembrando do momento que a sua ex-namorada falou isso na cara dele. E ele pensa que sim, esse é ele. Mas mesmo sendo assim, ele não pode deixar se perder nisso. Então não pode baixar a sua guarda. E entrando naquele carro, ele pensa que nunca esteve num carro tão caro assim antes. E pensar em carros caros lembra daquela vez, onde aquele cara aparentemente rico estava esperando a sua ex-namorada. E isso deixa ele bem puto. Só que ele encara um moleque ao seu lado e se pergunta quem é ele. E aquele cara fala pro professor que eles têm os documentos da palestra. E o nosso garoto se pergunta se esse cara é o assistente do The Cullen, ou talvez o secretário dele. E ele pergunta se ele é um feiticeiro, que está servindo ele faz 3 anos. E o prota pensa que ele pensou que esse documento era um material para a palestra, mas no fim é um roteiro para ele seguir. E isso ele contém todas as informações necessárias para a palestra, do começo ao fim. E ele fala que é muito difícil para alguém preparar isso sozinho. E considerando o quanto ele é orgulhoso e sem nenhum talento, esse rapaz deve ter feito todo o trabalho sozinho. E ele fala que é bom, ele fez um bom trabalho. O que surpreende muito o moleque, perguntando como assim. E assim o prota diz para ele descansar um pouco, antes de eles chegarem ao seu destino. O que surpreende até o motorista com ele falando isso. E assim ele percebe que no fim, ele é realmente terrível. E ele se sente enjoado, só por estar elogiando outra pessoa. E esse, pelo visto, é o verdadeiro The Cullen. E ele sentiu isso enquanto eles deixavam a mansão. E parece como se a consciência do The Cullen estivesse invadindo a sua mente. E depois que eles chegam, ele pensa que esse é o local do trabalho do The Cullen, a Universidade Imperial. E o local indicado na carta era o Salão Hotel. E agora dentro do Salão Hotel, no salão de palestras, os estudantes conversam que eles finalmente terão uma palestra com o professor The Cullen. E eles ouviram dizer que ele era um mestre na interpretação de feitiços. E para surpresa deles, o nosso garoto chega, falando que seu nome é The Cullen Vo Graham Yuklen. E ele irá conduzir essa aula como professor titular da Torre Mágica da Universidade. E agora, ele vai começar a sua palestra. E as garotas em volta percebem que ele é realmente lindo. E ele também parece ser inteligente. E elas pensam que ele é bem legal. Mas logo ao lado delas, tem alguém amassando uma folha de papel. E fala que finalmente eles se encontraram. O inimigo jurado do seu pai. Com a garota com muita raiva encarando The Cullen. E ela pensa que esse cara é um idiota desgraçado. E esse garoto lembra de 3 anos atrás, quando seu pai cometeu suicídio. Após dedicar vários anos da sua vida pesquisando interpretação mágica, ele tirou sua própria vida pelo jogo de ter sua pesquisa roubada. E a pessoa que roubou a pesquisa do seu pai se tornou conhecida publicamente como o gênio da interpretação de feitiços. E é isso mesmo, ela tá falando exatamente daquele maldito do The Cullen. E não havia nada que eles pudessem fazer. E ela perdeu tudo após a morte do seu pai. E ela já foi uma nobre uma vez, mas ela perdeu não só a sua casa, como também o seu território e todos os bens que eles possuíam. E no fim, ela não tinha pra onde ir. E foi nesse momento que ela jurou para ela mesma que ela se vingaria desse desgraçado. E depois daquele dia, ela trabalhou incansavelmente, dia e noite, até finalmente ser aceita na Universidade Imperial, onde The Cullen dava aula. E ela sabe que nenhum outro estudante sabe. As suas habilidades de interpretação são todas falsas e foram roubadas do seu pai. E após derrubar a sua família, como ele consegue ser tão indiferente assim? E ela, com muita raiva, fala que ele está ocupando o lugar que pertencia ao seu pai. E ela quer revelar as mentiras dele e matá-lo agora mesmo. Mas ela precisa se segurar. Para derrotá-lo, ela precisa se preparar melhor para a sua vingança perfeita. E esse nosso professor fala que agora vai começar as aulas. E ele vai se apresentar novamente. Ele é um professor veterano, ali na Torre Mágica. E como um mago do ranking de monarca, capaz de comandar os elementos, ele foi designado como professor especial. Ele tem certeza que todos devem saber, mas a magia é, em grande parte, dividida em 3 propriedades e 9 categorias. As propriedades são origem, o fundamento da magia, a composição física e material, o meio termo. E já as categorias são invocação, espiritualismo, destruição, suporte, manipulação, maleabilidade, encantamento, harmonia e finalmente a especialização. E o que um mago precisa. E esse nosso professor continua explicando várias coisas, enquanto eu penso que tá indo melhor do que ele esperava. E não é só sua primeira aula, como também ele está ensinando teoria da magia, uma matéria da qual ele não tá familiarizado. E apesar de estar lendo só o roteiro que ele preparou de antemão, parece que ele tem compreensão perfeita sobre esse assunto. E os traços de intimidação e dignidade atraem a atenção de todos, enquanto o elitismo previne que ele fique nervoso com toda essa atenção. E ao invés de se sentir pressionado, ele faz isso de forma natural. E ele pensa que os traços dele, na verdade, o tornam um educador adequado. E esse nosso
nosso professor fala que a mana, dependendo de qual parte do corpo ela é armazenada. E normalmente, os magos armazenam a mana no cérebro, onde é mais fácil de imaginar os feitiços. Por outro lado, os cavaleiros armazenam ela no coração, que é o órgão que manda energia para todo o corpo. E finalmente, o Daitan é a reserva de mana adequada para todos, pois ele é onde a conexão entre o interno e o externo é mais entrelaçada, que seria ali no estômago. E ele diz que tá tentando ser simples, e trabalho duro é importante, mas se o seu talento não for adequado, escolhas cuidadosas e concentração também serão necessárias. E ele pensa que esse é um conselho adequado para ele mesmo, pois na verdade, esse Dekulin não é um personagem tão talentoso. Por mais que ele tenha 3.375 de mana, tem um personagem nomeado com a mana inicial de 30.000. E para dar o conselho que ele mais precisava seguir, isso é realmente hilário, mas é o que tá no roteiro. E assim ele fala que isso é tudo por hoje. Só que ele lendo o roteiro, tem uma frase ali que ele realmente não quer falar, porque o verdadeiro Dekulin jamais falaria isso. Mas assim ele pergunta para todos se alguém tem alguma dúvida, o que surpreende todos eles. E assim ele fala que se ninguém tiver, então ele vai embora. Mas alguém o interrompe e fala que o feitiço misterioso foi encontrado no dormitório dos magos na última noite. E algumas pessoas estão falando que aquilo foi ato de um demônio. E como ele é o gênio da interpretação de feitiços, o que ele acha disso? Mas ele a interrompe, perguntando se ela faz parte da torre mágica. E ela é bem surpresa e pergunta como assim. E o professor diz que se for assim, o certo seria anunciar sua filiação primeiro. E ele não vai responder perguntas de uma criança que carece de bons modos, o que surpreende muito ela. E ele continua chamando pelo seu nome. E ele só vai embora pensando que no fim, ele não pode fazer nada, porque ele acabou de perceber o quanto de mana a habilidade de compreender gasta, onde já foi quase metade da sua mana inteira. E todo mundo começa a rir dela, porque ela recebeu uma bronca do professor. E o pessoal diz que lá se vai a tentativa dela de se destacar. E ela muito puta manda ele esperar um instante e fala que os magos da torre mágica estão recusando a interpretar, dizendo que é um rumor falso. Mas ela acredita que ele, o professor, consegue descobrir a categoria desse feitiço. E assim ela começa a replicar o feitiço que ela estava falando. E ela diz que formalmente requisita a interpretação desse feitiço. E quando nosso professor olha para aquilo, a sua mana quase toda é esvaziada, usando a habilidade de compreender automaticamente. E aquela menina diz que alguns novatos ficaram no dormitório para analisar isso, mas não conseguiram fazer nenhum progresso. E se ao menos ele pudesse dar alguma dica a eles, seria ótimo. E daí o prota fala que é uma barreira mágica, o que surpreende muito ela. E assim o Dekulin diz que ele nem precisa dar uma dica para ela. É uma barreira mágica da categoria de encantamentos. E alguém tentou prender eles nela. E isso é tudo por hoje, o que surpreende todo mundo, até mesmo a garota que odeia ele. E dessa forma, a missão secundária, palestra na universidade, foi concluída. E agora no refeitório da universidade, aquele garoto comendo muito, pensa que queria expor as habilidades fraudulentas dele com um feitiço desconhecido. Mas em vez disso, ele a taxou de mal educada, só porque ela não disse o seu nome. E ele deve ter sido pego de surpresa, enquanto tentava enrolar para se safar. Ele chamou isso de feitiços de encantamento. E magias de encantamento são extremamente complicadas. Então, normalmente, elas precisam de um intermediário. E como poderia um feiticeiro? E como poderia ser um feiticeiro de encantamento se não tem um intermediário? E o que ela mostrou a ele foi uma cópia exata do círculo mágico desenhado na frente da porta dos dormitórios. E assim ela fala que sabia, ele era uma farsa. Só que nesse momento, uma garota chega pelas suas costas, chamando ela de Eferene, e fala que o círculo mágico de ontem, ele funcionou quando eles se reformularam como um feitiço de barreira, o que surpreende muito aquela garota. E ela diz que sim, ela tá realmente impressionada. Eles estavam com medo de perguntar para o professor, mas ela teve coragem. E a Eferene pergunta como assim do que ela tá falando. E ela diz que sim, o professor Dekulin é incrível. Ele sabia que era um feitiço de encantamento sem um intermediário. E a garota fica muito surpresa, pensando que isso é impossível. Mas essa sua amiga agradece e fala que vai enviar o relatório depois. E também irão colocar o seu nome. E quando ela vai embora, ela pensa que deve ter tido sorte. E no fim, ela só acabou aumentando a reputação dele. E ela começa a ler sobre a matéria que o Duquesne vai dar nesse semestre. E ela pensa que se ela conhece o inimigo e a si mesma, ela nunca será derrotada. E então, ela vai ter que se preparar mentalmente para encarar aquele idiota todo dia. E ela pensa que apenas ele deve esperar, porque ela com certeza vai destruí-lo. E agora caminhando pela universidade, o nosso professor pensa que isso poderia ter dado muito mal, pois no momento que ele olhou para aquele feitiço, a sua compreensão foi ativada involuntariamente. E só de olhar para os círculos do feitiço, com aquelas linhas se entrelaçando, foi o suficiente para tirar toda a mana restante que tinha nele. E ele nem mesmo foi capaz de entender que tipo de feitiço era. E mesmo se ele tivesse 2 vezes a mana que ele tem agora, ele não seria capaz de entender os princípios daquele feitiço. Mas pelo menos nada deu errado. Só que para sua surpresa, alguém para diante dele e fala que já faz um tempo que eles não se veem. E assim ele percebe que essa pessoa diante dele, de cabelos brancos e olhos brilhantes, que ele já viu inúmeras vezes através do monitor, a Julie von Deya Freiden, a sua noiva. E ela pergunta como ele tem estado. E ele pensa que não esperava ver ela ali, que é uma personagem que eventualmente se tornará o pináculo da cavalaria. E assim ele diz que não tem certeza. E pode-se dizer que ele está bem. Mas ela começa a olhar bem puta pra ele e pergunta se ele está bem novamente, mesmo depois de quebrar sua promessa que eles fizeram há uma semana atrás. E ele calado se pergunta que tipo de promessa é ela e o que esse personagem maldito fez. E seria melhor ele se esquivar disso e só ir embora. E assim ele vai caminhando e diz que não se lembra. Então ele vai embora, mas ela se vira e pergunta se ele está tentando fugir, de novo como ele já fez antes. E ele pensa que parece que ela não vai deixar ele passar. E assim ele diz que esqueceu porque ele pegou uma febre. Então ele pede pra dizer pra ele que promessa eles fizeram. E ela, bem surpresa, lembra do momento que ela pediu pra ele que se eles
estivesse confiante em si mesmo e confessasse as suas pretensões e arrogâncias para todo mundo, ela estaria com ele, mesmo que o mundo desmoronasse. E ela, com muita raiva, fala que pelo visto, ela estava errada em confiar nele. E ela, bem decepcionada, diz que ele pode ir embora, enquanto ele encara ela e fala que então ele irá. E ela só vai embora muito puta. E a Julie pensa no seu noivado com ele, que estava fora da sua conveniência, onde o chefe da sua família falou que o Dekulin era um mago talentoso e ela uma talentosa cavaleira. E com a união desses dois, ele tem certeza que só haverá benefícios tanto na política quanto na linhagem sanguínea. E com os Uclans e os Freedings, que são de linhagens nobres, não havia ninguém para se opor a esse casamento. E ela pensa que tá tudo bem, isso é pelo bem da sua família, mesmo se ela não amar ele. No entanto, as duas famílias perceberam que o talento dele nunca existiu em primeiro lugar, e talvez ele não quisesse reconhecer isso, mas ele mentiu para o mundo ao se autoproclamar um gênio na análise de feitiços e se tornar um professor. E após alguns incidentes, ele pôde apresentar qualquer conquista, mas apesar disso, os Uclans e os Freedings tentaram se manter quietos. E ela tem certeza que isso foi porque as duas famílias não queriam ser assunto de fofocas. Eles não queriam que a sua falha fosse exposta ao público, mas ela não pode perdoar essa situação. Ela estava tranquila com um casamento sem afeto, mas ela não pode aguentar as mentiras. E essa é a sua convicção como uma cavaleira. E naquele dia, ele também concordou com tudo isso, mas ele não vai manter a sua promessa até o fim. E agora é dito que a Universidade Imperial é a melhor universidade nesse jogo, e o Departamento Mágico é o melhor entre todos eles. E essa Universidade Mágica é equivalente à Universidade de Seul. E ele, olhando em volta, ele vê um campo largo, um jardim bem carregado de flores, e isso lembra de um campus na América. E os seus colegas de time e ele passaram inúmeras noites tentando criar essa atmosfera. E seria muito mais legal se ele tivesse experimentado esse campus no corpo de outra pessoa. Só que, para surpresa dele, alguém veio correndo na sua direção, e ele no reflexo dá um cotovelado naquele carinha. E quando ele percebe, era o seu assistente, falando que estava indo com pressa para ver o seu professor. E o nosso professor pensa que essa criança é a mesma de antes, e ele pensou que fosse uma emboscada. E ele pergunta se o nome dele era Zoro, mas ele disse que não, é Allen. E o professor disse que parece ter se confundido. E agora, no seu escritório, ele pergunta por que ele estava com tanta pressa. E o seu assistente diz que essa é a lista de patrocinadores para os novos alunos, que ele queria entregar agora mesmo. E o prota pensa que a Torre Mágica é similar a um departamento de pesquisa no mundo real, e então o dinheiro é necessário para o desenvolvimento de magia. E os professores da Torre Mágica patrocinam os novos magos e consideram dignos. E ele percebe entre os nomes um nome brilhando. E ele assume que isso é por causa do traço do Dekulin, que é o traço da riqueza, onde quando algo brilha em dourado nos seus olhos, é porque aquilo vai ser muito lucrativo. E também o seu traço de olho afiado, que é a habilidade de perceber visualmente a intuição, atributos, pontos de mana e elementos semelhantes. E então ele pode assumir que a pessoa por trás desse nome trará bastante dinheiro. E tem alguns outros como esse, mas ela é a mais brilhante de todas, a que com certeza trará muito mais dinheiro. A Eferene Luna, o nome principal desse jogo, e de acordo com os desenvolvedores responsáveis por modelar ela perdeu seu pai para o Dekulin. Mas no entanto, ele pergunta para o seu assistente por que ninguém está patrocinando ela. E ele fala que acha que todos estão assustados demais para isso. E o brother pensa que pelo visto, eles estão preocupados que ele possa fazer alguma coisa se eles patrocinarem ela. Mas ele pensa que ela é talentosa o suficiente para vir para a Torre Mágica, sem ter vindo para a academia. Mas no entanto, essa Eferene é a inimiga do Dekulin. Não, na verdade, o Dekulin é o inimigo dela. E se ele deixar as coisas irem como no jogo, ele vai encontrar o mesmo fim. E o destino do vilão, onde o mundo inteiro clama pela sua morte. No entanto, o que não mata, o torna mais forte. E no jogo, o Dekulin morre de inúmeras formas. Uma espada no seu coração, uma varinha na sua cabeça, veneno em uma taça de vinho, uma bomba terrorista. E qualquer que seja o meio, o fato dele morrer não vai ser mudado. E se ele quiser viver, terá que fazer escolhas diferentes. E uma escolha que o Dekulin original nunca teria feito. E se ele assina o seu nome e pede para o Ali entregar aquilo, e pegar emprestado alguns livros, que ele vai anotar agora antes de ir para casa. E depois que ele sai, o nosso professor fica pensando que ele precisa de um monte de dinheiro se ele quiser sobreviver. E um monte de mortes destinadas podem ser superadas com dinheiro. E investir em um mago é o único meio de conseguir dinheiro agora. No entanto, isso não é o suficiente, pois tem incontáveis pessoas no mundo que têm ressentimento dele. E eles vão tentar matá-lo sempre que tiverem a chance. E então, para sobreviver, o que ele realmente precisa é o seu único meio, que é ele mesmo ficando mais forte. E agora em outra sala, ele continua pensando que a melhor forma para ele sobreviver é ficando mais forte. Entretanto, os talentos do Dekulin são apenas medianos, e nesse ritmo, ele não vai conseguir reagir aos riscos futuros, ao menos que ele se prepare apropriadamente. E ele não conseguirá sobreviver às incontáveis mortes que estão por vir. Mas, ele tem uma coisa a seu favor, os seus atributos. E o Dekulin não consegue controlar os 4 elementos como ele tanto se gaba. Mas, ele definitivamente tem potencial em manipular os elementos terra e fogo. E o resultado de combinar terra, fogo e metal leva à formação de um outro atributo de Dekulin, o chamado Toque de Midas. E esse Toque de Midas consome toda a mana do usuário para desbloquear o potencial do alvo. E portanto o talento do Dekulin é manipular o metal. E isso vai permitir ele controlar lâminas levitantes controladas por Ki. E ele pensa que parece grandioso quando chama de lâminas levitantes controladas por Ki, mas é apenas telecinese. E o livro que ele está lendo é a manipulação básica de magia, porque o que falta em poder para ele pode ser compensado manipulando as propriedades do metal. Mas para perceber tudo isso, ele primeiro precisa aprender a manipulação e como manipular objetos. E assim ele coloca
a mão sobre o livro e quer testar o seu traço compreender. E basicamente as palavras do livro vão se vinculando com a sua mente. E ele percebe que o conteúdo e os feitiços da telecinese básica estão entrando diretamente na sua mente. E depois de um breve momento, ele quer testar para ver se consegue fazer. E de primeira, ele consegue fazer levitar aquele seu pincel. E pensa que agora que ele memorizou o básico da telecinese e não precisa de um feitiço para conjurar, ele tá experienciando algo que ele só viu em um jogo. E por mais que seja apenas o básico, se for esse tanto, ele não conseguirá avançar a um nível que ele quer, mesmo com a telecinese de alto ranking. E ele se pergunta o que ele deve fazer agora. E se ele encara outro livro e pensa, e se ele colocar círculos mágicos por todo o seu corpo? Pois nesse mundo, círculos mágicos fortalecem quanto maiores eles forem. E então, se ele compreender tudo do seu corpo, usando a compreensão, não apenas o seu cérebro, mas seu coração e o seu núcleo interno. Assim ele vai poder colocar círculos mágicos por todo o seu corpo e fortalecer a sua telecinese. Mas é claro, tem uma chance do seu corpo ficar sobrecarregado ou ter efeitos colaterais. Mas ele tem o traço Homem de Ferro, onde o potencial do corpo dele é o de mais alto nível. E ele pensa que esse traço permite ele aguentar os efeitos colaterais. E isso só é possível para ele nesse mundo. E o seu nível de mana atual é 800. E deve ser o suficiente para ele ter um gostinho. E assim ele vai começar a testar, colocar círculos mágicos pelo seu corpo. E aquela magia vai entrando pelos seus vasos sanguíneos. E ele começa a sentir uma dor terrível, uma que não pode ser comparada a nada. Uma que parece os seus músculos sendo rasgados. Entretanto, ele não vai vacilar e nem vai deixar sair nenhum barulho, pois essa é a elegância necessária para ser um nobre como ele. E depois de outro breve momento, a sua mana foi para 1 e o seu corpo ainda tá tremendo. E ele se sente incrivelmente exausto, porque faltou mana para ele. Mas ele conseguiu algo com isso, pois ele fez o seu primeiro ciclo mágico no seu ombro. E nesse ritmo vai levar 2 semanas para cobrir o seu corpo inteiro. E depois de um mês do seminário do Deculen, agora é o primeiro dia de aula. E o pessoal na aula de campo pensa que isso é diferente do que os veteranos falaram. E na placa diz que o professor deseja testar as suas habilidades. E então eles devem trazer qualquer resultado dessa área que está transbordando em elementos. E o pessoal conversa em volta, que então eles precisam fazer alguma coisa com os elementos. E se perguntam onde está o professor. E aquela garota muito emburrada lá no canto fala que isso é óbvio. Ele é muito irresponsável. E ela fala que basicamente ele está mandando eles estudarem por conta própria, desde o primeiro dia. Só que para sua surpresa alguém esbarra nela. E quando ela olha, ela pergunta quem é. Mas dela fica chocada, reconhecendo aquela garota, pensando que ela é a Sylvia von Josephine Illage. E ela fica sem reação, só encarando. E se pergunta por que ela não a reconheceu. E agora, depois de algumas horas, ela continua testando suas magias. E pensa que se ela não está enganada, aquela garota deve ser da família Illage. E lembra que 10 anos atrás, os Illage, temendo o potencial do seu pai e o seu, utilizaram suas tropas para cercar sua mansão e os ameaçar. E ela muito puta se pergunta como é que ela não se lembra dela. Só que nesse momento, aquele seu castelhano de magia é derrubado. E ela muito puta percebe que é como se fosse a sua mana sendo sugada para outro lugar. E quando ela olha, a sua mana tá sendo sugada para o projeto daquela garota. E ela vai lá perguntando o que ela fez. E se ela não percebeu, e tá pegando tudo que ela juntou. Mas a garota nem responde. E ela, tremendo de raiva, pergunta qual o problema com essa garota. E por que ela não responde ela. E assim ela diz que ela está fingindo não a reconhecer, chamando ela de senhorita Sylvia. E foi isso que ela pensou. É impossível ela não reconhecê-la. Porque depois de ameaçar a sua família e obrigá-la a desistir da magia, e a garota pergunta se ela tá menosprezando ela. Mas para sua surpresa, ela diz que não a conhece, mas conhece o seu pai, aquele ex-nobre arrogante. E ela ficou sabendo que ele acabou morrendo, o que deixa a garota muito puta. E seus alunos ficam assustados, percebendo que a Eferene está partindo pra cima da Sylvia. E ela gritando pergunta o que ela disse. E manda ela repetir o que ela falou do seu pai, avançando pra dar um soco de magia nela. E quando ela tá prestes a atacar, a garota levanta um escudo de magia. E bem preocupada, vê o ataque partindo pra cima dela. E nesse momento, tendo aquela barreira de escudo, tanto o soco da garota se chocam e causam uma grande explosão, o que surpreende todos os estudantes, se perguntando o que aconteceu ali. E pra surpresa deles, a Sylvia tá sendo puxada pelo cabelo e manda ela soltar. Mas a garota pede pra ela repetir o que ela falou do seu pai, porque com certeza ela vai acabar com ela. Mas pra surpresa das duas, elas olham pra trás e percebem aquele buraco negro. E os estudantes, muito assustados, começam a correr dali. E a Eferene pensa que aquele é o vazio, e ali é onde suas manas colidiram antes. E aquilo tá sugando tudo de volta. E se aquilo explodir, os fragmentos metálicos vão voar como balas, e todos ali irão morrer. E nesse momento, aquele vazio explode. Só que rapidamente, ela percebe que nada aconteceu. E quando ela abre os olhos, ela encara o nosso professor, segurando aqueles fragmentos de metal bem na frente deles. E ela se pergunta quando aquele cara chegou ali. E é porque os fragmentos foram congelados dessa forma. E basicamente o nosso garoto vai pegando os fragmentos e formando um bloco sólido. E os alunos pensaram que naquele momento, o Dukellen usou a telecinese. E houve exclamações por toda parte. E como eram estudantes aprendendo magia, não puderam evitar de sentir a beleza da sua magia. E era uma magia de encantamento, que ninguém conseguiria evitar reconhecer o quão deslumbrante era. E depois de congelar todos os fragmentos, o nosso professor diz para todos prestarem atenção. Eles irão encerrar a aula por hoje. E todos, exceto aqueles que causaram essa comoção, devem ir embora. Olhando diretamente para a Eferene. E agora na sala do interrogatório, um dos professores chegam e fala que pelo visto, a presidente e o professor Deculen chegaram primeiro.
E é isso como esperado, já que eles demonstram no compromisso, que serve de exemplo para todos os magos. E o velhote lá atrás é o professor do departamento de suporte, o Helen, e o gordinho da frente é o de estudos espirituais, o Hatchland. E assim a presidente da Torre Mágica, a Adeline Seglan, fala que eles são bem-vindos. E vão vindo cada um dos professores. E eles se perguntam quem usou colocar as mãos na senhorita da casa Illard. E pelo que eles ouviram, foi uma plebeia que nem frequenta a academia direito. Mas o gordinho diz que também ouviu que o professor DeCullen conseguiu resolver as coisas antes que se tornasse uma bagunça. E o prota pensa que esse cara tava ajudando ele na cara dura. E todos os professores ali são bons a navegar no mundo, o que faz o resultado do encontro disciplinar já está basicamente confirmado. E a filha influente da família Illard, a Sylvia, contra uma nobre caída, que é praticamente uma plebeia. E é muito óbvio que eles irão defender, que ele precisa mudar o resultado desse encontro disciplinar, pois desde antes ele já conseguia ver a energia escalate. Isso é visível para ele, que possui o traço da visão aguçada, onde ele consegue ver o destino do vilão e uma energia que significa a morte a ele. E ele percebe que então, se ele não conseguir mudar o resultado, a sua morte se aproxima. E se a presidente diz que o encontro disciplinar entre as magas novatas Elferen e Sylvia irá começar. E esse aquele professor gordinho pergunta como é que ela ousa causar um conflito dentro da escola, e os alunos poderiam estar feridos se não fosse pelo professor. E ele pergunta pra ela por que ela começou essa briga, mas ela calada diz que não pode dizer, o que surpreende o professor, enquanto ela pensa que aquele cara deve estar olhando pra ela de algum lugar, e ele é o motivo pelo qual ela não pode falar nada. E ela lembra mais uma vez quando a Sylvia menosprezou seu pai, e isso incomodou muito ela, mas ela não pode dizer isso na frente daquele cara. E assim o professor começa a gritar, perguntando que tipo de besteira é essa, e se isso é algum tipo de complexo de inferioridade dela. E ela deveria saber que existe diferença nas posições entre ela e a Sylvia. E assim ele diz que então a Sylvia é a vez dela falar. E assim a garota diz que durante a aula, ela acidentalmente destruiu o trabalho dela, o que levou a uma discussão. E aquele professor bem puto fala que então ela não fez de propósito. E mesmo assim, essa plebeia causou toda essa bagunça. E como ela ousa causar problemas quando nem consegue controlar sua raiva. E os outros professores falam para a presidente que eles devem expulsá-la e não podem tolerar uma conduta tão violenta como essa. E a Ferene pensa que está frio ter que escutar esses insultos em um mero encontro disciplinar. E são todas broncas só para ela. E ela nem pode dar uma desculpa. E também não há ninguém que vá protegê-la, já que o seu pai se foi. E está realmente tudo frio. E ela pensa no DeCullen. Isso é tudo culpa desse cara. E se a presidente fala que então, parece que suas opiniões foram organizadas. E ela pergunta para o professor DeCullen, como alguém que estava presente, se ele gostaria de dar a sua opinião antes dele chegar em uma conclusão. E assim nosso professor diz, e como chefe dos professores dessa torre e membro do comitê disciplinar, você acha que não teve nenhuma culpa nesse incidente? Sylvia von Josephine Illard, o que surpreende muito as duas. E ele diz que irá perguntar novamente se ela acha que realmente não teve nenhuma culpa nesse incidente, o que surpreende muito é o Ferene, se perguntando que tipo de reviravolta é essa. E aquele professor gordinho pergunta o que o DeCullen tá falando, mas o nosso protagonista fala que ela definitivamente poderia ter evitado esse incidente, mas ela não o fez. Ou talvez as suas habilidades, que todos exaltam tanto, não foram o suficiente, o que surpreende muito aquela garota. E assim ela baixa a cabeça e fala que sente muito. E para ser honesta, ela não bloqueou o golpe dela, porque ela queria que ela se metesse em mais problemas, o que surpreende muito é o Ferene. E ela se pergunta por quê. Ele não tá perguntando pra ela, mas sim para Sylvia, e independente de qualquer coisa, é claramente culpa dela. E se o professor gordinho fala que mesmo assim, a culpa não pode ser do defensor, e sim de quem a atacou. Mas o nosso protagonista fala que se realmente ele se preocupa com o contexto, então a culpa é dele, por ter sido na sua aula. E ele pergunta se então, ele quer que ele assuma a culpa. E escutando isso, aquela garota fica muito surpresa, se perguntando por que ele tá refutando o professor, que está do lado da Sylvia, e por que ele tá indo tão longe assim. E ela se pergunta se isso é para defendê-la. Mas daí a presidente fala que chega, e fala que as crianças precisam lutar para melhorar, e elas acabaram de se tornarem novatos. E então, ao invés de discutir quem é o culpado, eles irão apenas deixar passar dessa vez, e nenhuma ação disciplinar será tomada, e elas podem ir agora. Enquanto a Elferen pensa que ela não esperava por isso, nem mesmo do DeCullen. E elas perguntam por quê, o porquê ele tá fazendo isso. E enquanto o professor vai caminhando, aquela garota chama ele, e fala que tem uma pergunta. E na cabeça dela, ela pergunta pra si mesma se ele lembra do último nome dela, Luna, e se ele conhece o seu pai, e se ele sabe que ele sofreu sua vida toda abaixo dele, antes de tirar a sua própria vida. E assim ele olha pra ela, e pensa que é como esperado. E a Elferen o encara, e quer perguntar pra ele se ele sabe como seu pai morreu sob as suas ilusões. Mas, se o DeCullen se lembrar, e se ele decidir anular o veredito para se proteger, ou se nem sequer ele lembrar do seu pai, isso seria ainda mais doloroso. Mas o Proto diz que ela não precisa perguntar, e pede pra ela não desperdiçar o seu potencial com coisas do passado, e vai embora. O que a surpreende muito, o DeCullen conhece a ela e o seu pai, e se não fosse o caso, ele não teria motivos para ajudar. E esse cara deve ter sentido algum senso de responsabilidade, e decidiu ajudá-la. E então ela se pergunta se o motivo pelo qual ele ajudou ela antes foi por pena, e ela começa a chorar pensando que isso é um alívio. Então ele não esqueceu, e ele ainda se lembra dela. Então ela tá satisfeita, porque pelo menos por enquanto isso é o suficiente. E agora mais uma vez, ele completou outra missão, onde ele superou a variável de morte, e ganhou 2 pontos da loja. E agora voltando para sua casa, o pai daquela Sylvia pergunta o que aconteceu, mas ele só pede pra ela não se preocupar. E esse cara é o Gilteon von Lud Illard, o chefe da família Illard, um espiritualista de 3º ranking. E ele diz que a Elferen Luna é muito talentosa, sem sombra de dúvidas, mas ela perdeu a oportunidade dela. E a Sylvia pensa que 10 anos atrás, no dia da realização do exame de aptidão
para entrar na academia, ela se encontrou com ela pela primeira vez. E aquele velho falou que isso era impossível. Ambas possuem talentos para se tornarem arquimagas. E o Percival se perguntava o que diabo estava acontecendo ali. E a Silvia pensa que o auge da magia, os Eternos, seres que estão em um nível que nem mesmo o Imperador pode encostar. E aqueles que alcançaram esse nível são chamados de arquimagos e têm seus nomes gravados na história do continente. No entanto, de acordo com a tradição, só 3 pessoas podem se tornar arquimagos nessa era, e não importa quais são os seus tipos ou especialidades. Essa é uma regra imutável dos magos. E naquela época, além do assento de Demurkan, 2 estavam vazios. No entanto, um deles praticamente seria designado para Adeline, a presidente da Torre Mágica. E então, em outras palavras, ela, a herdeira da família Illiad, e Eferene, cuja família era um ramo colateral da sua, deveriam competir pelo assento restante. E ela entendeu isso mesmo que seu pai não tivesse explicado, onde seu pai ordenou para o pai da Eferene que ele desistisse da entrada da sua filha na academia. E naquele dia, ela estava ciente do real motivo pelo qual os Illiad humilharam a família Luna. E era tudo por sua causa. E ela pensa que eles fizeram aquilo para que ela se tornasse arquimaga ao invés da Eferene. E se tornar uma também é o seu destino e desejo. E ela lembra mais uma vez de quando a Eferene perguntou para ela se ela tinha medo que ela alcançasse. Mas ela pensa que não, ela só teve azar. E o seu pai diz que apesar dela não precisar se preocupar com aquela criança, ela deve tomar cuidado com Decolen, pois ele não é um homem qualquer. Ele pode parecer alguém comum agora, mas já foi chamado de gênio quando mais novo. E pelo que eles sabem, ele poderia ter atingido novos voos, sem que ninguém soubesse. E a Silvia pensa que ela sabia disso, que o professor Decolen tinha percebido a sua armadilha desde antes. E naquela hora, ela sem dúvidas fez a mana da Eferene desaparecer. E ela montou a armadilha para quando ela entrasse em contato com a sua, causasse uma explosão. E seria um acidente enorme. E ela ficaria ainda mais encrencada. Mas o Decolen notou seu plano de imediato. E mesmo que ela tenha verificado se havia algum rastro de magia de observação na sala, ainda assim, ele propôs a eles um acordo, ao invés de culpá-la. E ele basicamente disse pra ela: eu sei de tudo, então me siga. E ela pensa que essa foi uma ameaça, a qual não teve escolha senão aceitar. E ela pensou que ele não passasse de um homem de nariz empinado, com um talento um pouco acima da média. Mas ela não entende que tipo de homem ele realmente é. E agora alguns dias se passaram. E na mansão do Decolen, o motorista pergunta se ele tá pronto. E ele diz que sim. E depois, já no carro, ele pensa que ele fez a escolha certa ao ajudar a Eferene. E graças a isso, ele removeu a variável de morte e ganhou moedas da loja. E ele não esperava que a Luna, que fez a pergunta para ele, fosse a Eferene. Mas ela era bastante hostil com Decolen naquele tempo. E claro, a Silva pode ficar com o rancor dele pelo que aconteceu, mas ele não teve escolha senão apagar o fogo no seu próprio sapato. E deixando isso de lado, em relação a eventos sociais, ela preferia evitá-los. Entretanto, ele não pode deixar a oportunidade dessas passar, de ganhar mais moedas da loja, com a sua segunda missão secundária aparecendo, onde ele tem que participar do evento Flor do Ano Novo. E ele pensa que precisa de 5 moedas para abrir a loja. E agora, chegando no evento, 2 caras falam que ele é bem-vindo, e quando ele olha em volta, ele percebe que todos parecem nobres de alto nível. Ele tá vendo um monte de pessoas com rostos familiares, especialmente o Helm, que ele mesmo modelou. E ele pensa que fez a escolha certa ao vir ali. Só que para a surpresa dele, um velho percebe, e fala que então, esse é o professor Decolen. E ele diz que o seu filho tá fazendo as suas aulas. E vários outros pais de alunos vão em cima do nosso professor, perguntando sobre os seus filhos. Só que ele escuta alguém falando da senhorita Ganesha, e ele leu sobre os feitos dela no jornal Continental. Mas daquele velhote pergunta sobre o seu filho pra ele, mas o Decolen pede pra ele esperar, porque ele acabou de ver alguém falando do Ganesha, e conhecer ela, que terá uma marca importante na história, até mesmo entre os aventureiros, é a melhor coisa que ele pode fazer hoje. Ele fica procurando ela e se pergunta onde ela está, mas para sua surpresa, ela está logo acima dele, encarando ele diretamente. E o nosso professor pensa que essa Ganesha é a 5ª personagem mais poderosa no começo da história. Só que assim que ele olha pra trás, ele conseguiu achar ela. E essa mulher com tranças vermelhas, vestindo roupa de aventureiras. Ele vai caminhando rapidamente, porque ele quer falar com ela. Mas para sua surpresa, alguém o interrompe, chamando ele de professor Decolen. E esse é o Helm, o mago imperial exclusivo de rank monarca, o 4º rank mais alto. E aquele cara fala que é impressionante. O chefe dos professores, Decolen, lembra dele. E ele disse que já faz um tempo. E pergunta como tá indo a sua pesquisa, porque ele ouviu muitos rumores por aí. E ele fala que tem aqueles que duvidam das suas habilidades. E o nosso professor se pergunta se ele tá provocando ele. E esse cara era o parceiro do Decolen na universidade. E eles eram bem próximos. Mas depois de perder a posição de chefe dos professores para o Decolen, ele começou a explicitamente ter inveja e remorso contra ele. E talvez o Decolen originalmente, mas essas provocações são sem sentido pra ele. E não é como se ele estivesse dizendo algo errado, já que os rumores que o e-mail está se referindo são verdade. Só que dele olhando em volta, ele percebe que ela se foi. E ele pensa que ele poderia ter falado com a Ganesha se esse desgraçado não tivesse aparecido. E assim ele vai para o seu lado e chama ele pelo seu nome e manda ele parar com essa merda e vazar da sua frente, chamando ele de pedaço de queijo mofado de merda. O que surpreende muito aquele cara, que pergunta como assim pedaço de queijo mofado. Mas o Proto só mete o pé e pensa que precisa achar a Ganesha o mais rápido possível, antes que ela se familiarize com aquela mulher, ou senão seu plano será arruinado. E depois de caminhar em volta, ele percebe que não conseguiu achá-la, mas pelo menos conseguiu se livrar do Helm, que estava perseguindo ele, e é por isso que ele não gosta de ir em encontros sociais. Só que para sua surpresa, alguém chama ele de professor Decolen, e quando ele olha, era a Ganesha bem do seu lado, e ela fala que então eles se encontraram ali, ou se então ele estava procurando por ela, o que deixa ele bem surpreso, pensando que ele queria fugir daqueles caras, mas ele foi direto pra ela. Só que mais importante, ele se pergunta aonde a Ganesha e o Decolen se familiarizaram, e ele fala
fala que simplesmente se perdeu. E a Ganesha diz que sabia que ele estava seguindo ela, já que parece que ele tem algo a dizer. Mas ela pede desculpas pela missão daquela vez. Mas ela devolveu o adiantamento e a taxa de cancelamento. Então ela pergunta se ele pode deixar passar só dessa vez. E o nosso garoto se pergunta que tipo de missão ela tá falando. E ela fala que não foi capaz de trazer aquelas crianças talentosas como ele pediu. E ela pede perdão por isso. O problema é que ela ficou apegada e não pôde dar elas a ele. E nosso garoto imagina sobre o que ela tá falando. Mas parece que o Dekulin ia repetir algo que já vem fazendo há muito tempo. Ele tenta compensar a sua própria incompetência usando uma criança talentosa. E então a Ganesha fala pra ele que quer fazer uma pergunta. E pergunta na cara dele até quando ele vai continuar vivendo desse jeito. E o Prota se pergunta nesse até quando. E antes de possuir esse corpo, ele aceitou as palavras doces daqueles que não ajudam em nada e destruiu a confiança daqueles em sua volta e feriu muitos por causa da sua fama. Só que daí o nosso garoto diz que vai viver de uma forma diferente a partir de agora, o que surpreende muito a Ganesha, falando que não esperava essa resposta. E ela pensou que ele tentaria matá-la, já que ela aceitou a missão que era secreta e então fugiu. Mas o Prota diz que é uma preocupação excessiva, enquanto ele encara ela e pensa se realmente ele tentou matar a Ganesha, uma lutadora de alta classe. E ele não sabe quase nada sobre o Dekulin original, mas a Ganesha é capaz de matar alguém com apenas o balançar do seu cabelo e os traços dela, de corpo invencível e mestre de todas as artes marciais. Ela é uma lutadora aventureira que chegou ao pico da força física. E por ele ter possuído o Dekulin, provavelmente ele não pôde enviar um assassino atrás da Ganesha, pois se ele tivesse feito isso, provavelmente ela já estaria morta. E se o nosso professor pensa que isso é o suficiente, e ele já construiu as conexões que ele queria, vindo nesse evento social, e esse dá meia volta e fala que tá indo embora, então ela não precisa se preocupar com nada do tipo. E ela pergunta se ele realmente tá bem, e não vai mandar nenhum assassino para matá-la. Mas o nosso professor se vira e diz que isso não tem classe, o que surpreende muito ela. E ele pensa que com o poder dos Yu-Clan, como a Ganesha disse, ele poderia usar a guilda de aventureiros para pressionar ela. No entanto, ao fazer isso, várias variáveis relacionadas à sua morte podem surgir. E para a surpresa dele, ele ganhou mais o ponto da loja, porque uma variável de morte foi evitada. E ele pensa que antes, isso era superado, e agora é evitado. E ele não reconheceu, mas aquela conversa de antes também era uma variável de morte. E ele não consegue se sentir à vontade em nenhum lugar ali. E agora a cena muda para Hailey, uma aventureira amiga da Julie, que pergunta por quanto tempo ela vai ficar ali. E a Julie diz que ela não queria vir em primeiro lugar, mas a Hailey pede para ela parar com isso. E ela, bem preocupada, pergunta como vão as coisas com aquela pessoa, o que faz a Julie tremer na base. E ela pergunta quem. E a Hailey diz que é o professor Dekulin. E a Julie pensa nele novamente. E ela diz que é claro que não está indo bem, o que preocupa a sua amiga. Só que quando ela percebe, o Dekulin está bem do lado dela, descendo as escadas. Só que ele nem dá atenção pra ela e dá meia volta, o que surpreende todos os nobres em volta, pensando que o homem que adora eventos sociais está indo embora assim sem mais nem menos. E ele está indo embora sem nem olhar para sua noiva, o que deixa a Julie bem triste. E é dito que como o Dekulin saiu do evento social mais cedo do que o habitual naquele dia, criaram-se rumores de que ele fez isso por causa da desavença com a Julie. Mas não havia como que Yunjin saber sobre isso, pois a única coisa que ele queria era completar sua missão de comparecer ao evento social Flores do Ano Novo. E depois daquele evento, se passou uma semana. E depois daquele tempo, além da sua memorização diária e treinamento de telecinese básica, ele sentiu que seu vigor estava deixando a desejar. Então ele começou a malhar. É que ele quase morreu depois de fazer uma loucura. E assim ele lembra de alguns dias atrás, quando ele estava sangrando muito e falando que se fosse um mago comum, ele teria morrido. Mas ele consegue aguentar tudo isso por causa do seu traço Homem de Ferro. E naquele dia, ele desejou mais força, depois de se encontrar com a Ganesha. E então ele gravou o controle de fogo em adição à sua já existente telecinese. Tudo para fortalecer a sua manipulação de metal. E o propósito disso foi transferir a essência do feitiço para a telecinese. Isso deixaria ele mais forte e mais rápido, e encurtaria o tempo necessário para aprender a magia. Mas por outro lado, é extremamente perigoso. E depois de perceber o estresse desnecessário que isso colocaria no seu corpo, ele decidiu que precisava treinar o seu corpo físico. E com isso, ele desenvolveu uma rotina matinal, onde nosso professor já está totalmente shapeado. E ele fala que agora é hora de ir trabalhar. E no seu escritório, o seu assistente diz que chegou uma declaração da Torre Mágica. E o remetente é o Comitê de Qualificação de Professores da Torre Mágica, o que deixa o Prota bem preocupado. E naquela carta diz que terá uma audiência marcada daqui a 6 meses sobre os avanços da pesquisa dele. E até lá, eles gostariam que ele preparasse os documentos relevantes. E o Prota, caminhando pela universidade, pensa que se essa auditoria for realizada, isso provavelmente significa que a pesquisa do Dekulin estava parada muito antes de ele possuir o corpo dele. E essa é uma situação muito desfavorável para ele. E o Dekulin dentro do jogo sempre foi um professor, e pode ser um dos pré-requisitos da missão seja um professor. E então, assim que ele perder esse título, seria o mesmo que perder toda a esperança de retornar. E assim o Prota chega numa porta e pensa que sendo assim, ele terá que encontrar alguma coisa no laboratório do Dekulin. E ele abrindo percebe que tá uma bagunça total. E parece que ninguém esteve ali por um bom tempo. E se o Dekulin tivesse indo e vindo, não teria chances do laboratório estar essa bagunça. Só que ele percebe que ali tem um monte de lixo que não parece comum. E ele se pergunta se aquilo é algo escondido. E ele não sabe de quem é a culpa pelo seu laboratório está uma bagunça dessas. Mas ele não tá nem aí. E assim ele usa a sua manipulação telecinética e consegue pegar aquele livro. E ele lê e percebe que parece que ele criptografou os resultados da pesquisa para que não fosse roubada. Mas isso tudo é inútil. E assim ele ativa a compreensão. Só que para surpresa dele, aquele livro começa a brilhar em dourado, numa cor muito forte, com um brilho muito forte. E ele percebe que pelo visto, essa pesquisa é simplesmente incrível.
incrível. E se o que ele pode ver, através da combinação da visão aguçada e magnata da riqueza, é tão brilhante assim, essa pesquisa é realmente assustadora. Mas ela está incompleta e está rasgada, e tem alguns pedaços em branco, e até mesmo a lógica desse pedaço está totalmente incorreta. Mas apesar disso, a pesquisa é boa bastante para fazer o magnata da riqueza reagir. Só que dele percebe que aquele livro tem a foto de uma criança, a foto da Eferene Luna, e o nosso vilão fica sentimental por um momento, e ele finalmente entende. Parece que enquanto o pai dela estava trabalhando como pesquisador para o The Cullen, ele fez uma tentativa desesperada de esconder isso. E o ódio que os magos da família Luna carregam contra o The Cullen, e está claro que é por conta dele que a Eferene teve uma vida brutal. E se ele agarra aquela foto e pede para ele não se preocupar, porque ele vai concluir a pesquisa usando a compreensão. E se ele conseguir completar os espaços em branco dessa forma, ele pretende adicionar o seu nome nesse papel, como coautor. E é claro, ele também precisa de conquistas, então não pode só colocar o nome dele apenas. E agora em uma cafeteria no campo da universidade, aquela amiga da Eferene fala que há 30 plebeus na sua classe, e se eles não trabalharem juntos, eles irão acabar sofrendo algum dia. E ela pergunta se a Eferene não concorda, mas ela fica bem nervosa, pensando que ela era uma nobre, e ela não sabe o que falar. Mas quando ela não tem uma residência nem terras, que tipo de nobre ela é? E assim a sua amiga diz que ela definitivamente tem que vir, já que ela é a representante dos plebeus. E é isso mesmo, ela foi a vítima da Sylvia também. E a garota pensa que essa galera acha que ela é uma espécie de líder do povo comum. E um cara em um lado diz que isso é verdade, mas para criar um clube, eles precisam da permissão de um professor supervisor. E ele acha que os professores não irão gostar do encontro que eles estão fazendo. E aquela garota diz que esse é o maior problema. E ela pergunta quanto o professor Helen, mas aquele cara diz que aquele balofo é baba-ovo de nobres. E o professor Carmen, mas ele diz que não, ele prefere morrer do que respirar o mesmo ar que plebeus. E um deles diz que é claro que o professor The Cullen também não daria permissão a eles. Só que enquanto isso, a Eferene tá de olho naqueles bolinhos, querendo comer eles agora mesmo. Só que para surpresa de todos, aquela sua amiga levanta e fala pra Eferene tentar pedir para o professor The Cullen, o que surpreende muito ela. E esse um carinha ao lado diz que, parando pra pensar, ele é bem justo, e ele menospreza todos igualmente, sem distinção entre nobres e plebeus. E aquela garota diz que ela conseguiu evitar a expulsão graças a ele. Isso quer dizer que ela chamou a sua atenção, mas ela diz que não é isso, e eles acham mesmo que ele é uma boa pessoa. E elas perguntam por que isso tá indo por esse caminho, e por que ela tem que se envolver com aquele cara. Mas ela sai correndo, falando que não vai fazer isso. Mas aquela garota corre atrás dela para entregar o papel para o professor assinar. Mas ela diz que não, ela não vai fazer isso. E aquele cara não é boa gente. Só que para surpresa de ambos, alguém para bem na sua frente. E a Eferene, de surpresa, olha pra trás. Mas ela escuta o nosso garoto falando pra ela sair. E ela encara ele bem nervosa. E agora com ela parada em frente ao nosso garoto, a sua amiga se volta pra dentro e deseja boa sorte pra ela. E ela pensa que no fim não é uma covarde. Só que ela vendo o The Cullen ir embora, ela estende a mão e fala que eles querem fazer um clube. E ela precisa da assinatura dele para fazer isso. Só que ela se curva pra ele e fala que não vai incomodá-lo mais. E ela tá preocupada, já que parece que ele não aprova um clube de plebeus. E ela pensa que sim, ela não quer se envolver com ele. Mas ela está certa. É certeza que os professores não irão cooperar com eles. E então, isso é melhor do que ser incomodado pelos outros. Só que para sua surpresa, o nosso garoto pega aquele papel e pede pra ela enviar os detalhes para o seu escritório depois. O que surpreende muito ela. E depois que ele assina, ele só manda ela pegar. E ela, muito surpresa, percebe que ele realmente assinou. E ele concordou com isso. O The Cullen. Esse cara não parece o vilão que ela conhece. E a sua amiga já vai para abraçá-la e fala que ela conseguiu mesmo a assinatura dele. E ela não esperava por isso. E a Eferene se pergunta por que ele fez isso por ela. E foi a mesma coisa que ele fez no comitê disciplinar. Porque ele está sendo tão legal com ela assim. E agora o nosso professor volta da aula e fala que hoje é sobre o entendimento de elementos puros. E como eles sabem, elementos são a base para a magia. Porém, ainda existem magos que não entendem as diferenças entre as categorias mágicas e os elementos puros. E dele continua dando a sua aula. E a Eferene se pergunta se isso é culpa ou talvez simpatia. E ele levou seu pai a cometer suicídio. E mesmo que ele esteja sendo legal com ela agora, parece completamente falso. E se ele realmente sente que fez algo de errado, então ele deveria mostrar sua verdadeira face para o mundo e repensar. Mas alguém ao seu lado pergunta se ela tá bem, e é aquela sua amiga, falando que ela não parece estar passando bem. Mas ela pede pra ela não se incomodar com o que os outros falam. Só que a Eferene não entende do que ela tá falando. Só que olhando para o lado, ela percebe que tem garotas encarando ela com muita raiva. E quem está no centro é aquela Sylvia. E ela percebe que ela realmente se tornou inimiga comum dos nobres, depois daquele incidente. E ela fala pra sua amiga que eles são sempre assim, e eles só irão focar na aula agora. E o professor continua dando a sua aula. E a Eferene pensa que ela ouviu que as aulas dele eram diferentes. E o professor diz para os alunos que esse feitiço de ignição pode mudar de cor ao adicionar 2 movimentos ao círculo. E isso é porque esses 2 movimentos decidem as cores da chama. E isso é o que eles aprenderão hoje, o fogo fluido. E os pensamentos da Eferene não estavam incorretos. Originalmente, as aulas do professor The Cullen eram só um meio para se vangloriar da sua posição como professor. Mas agora, as aulas do King Woodin eram belas reconstituições usando mana. Explicações criativas do entendimento de um elite. Isso veio como um choque para todos os debutantes que estavam na aula, como também para a própria Sylvia, que tinha perdido a alegria de aprender por causa dos seus talentos geniais. E ela fica muito animada e curiosa sobre aquela aula. E o nosso professor continua, falando que como todos eles sabem, esse círculo mágico é para invocar água. Porém, se eles combinarem isso com um círculo mágico de fogo, vai se tornar isso. O que surpreendeu muito a Sylvia e também a Eferene, vindo aquele chamado fogo fluido. E a Sylvia pensa que sem chance. Ela não sabia que as aulas dele seriam tão teóricas assim. E a maior parte dos magos, que são chamados de gênios,
magos usam a intuição para soltarem feitiços, e então a teoria é mais como algo descartável. E se todos os magos priorizassem a teoria, todos os magos estariam na mesma página. E isso faz sentido. Se você focar demais na teoria, você não terá muito tempo para aprender magia, e tentar entender a magia através da teoria é muito ineficiente, e fica no caminho para o treinamento. E esse é o paradoxo da magia. E para se tornar uma elite, você tem que ter uma boa intuição, mas elites não conseguem explicar a intuição. E para alguém que é genialidade está sendo questionada pelo público para ensinar uma aula tão focada em teoria, é praticamente impossível. E agora, depois que a aula acaba, a Eferene diz que ela não esperava por isso, e ela nunca prestou tanta atenção numa aula assim antes. Só que ela indo em direção ao dormitório, elas perguntam por quanto tempo eles irão continuar com essa brincadeira estúpida, onde escreveram no dormitório dela: lixo arrogante, saia daqui e você não pertence à academia. E ela com raiva vê uma carta debaixo da sua porta e se pergunta o que é aquilo, e percebe que é um certificado de patrocínio, e ela fica desconfiada falando que quase caiu nisso, e é sem chance de ser real, e quem a patrocinaria quando ela é odiada pelas famílias Irad e Udekulin. E na verdade isso é bom, ela pode denunciar isso como falso para conseguir uma recompensa, e esse ela foi diretamente para o escritório da administração mágica. Só que quando ela saiu de lá, ela tá completamente chocada, porque a secretária disse que era verdadeiro, e o selo era real. E ela perguntou pra ela muito surpresa se ela não tava mentindo, e ela fica muito animada, falando que no fim é real, e ela fala que isso com certeza vai fazer ela acordar. Só que ela fica preocupada, pensando se alguém a viu, e se as pessoas souberem que ela tem 100 mil eunes, vão querer roubá-la, e é melhor ela preparar uma mala de emergência, caso isso aconteça. E ela diz que não deveria ir para o escritório de administração mágica, e esses 100 mil eunes são 100 milhões de wons. E ela lembra mais uma vez da cara daquela funcionária, encarando ela com um olhar bem estranho. E ela grita, falando que não deveria ter ido pra lá. Só que ela não presta atenção e bate sua cabeça naquela mesa. Mas ela pensa que no fim, ela não acordou. E ela começa a chorar, falando que pelo menos alguém percebeu os seus talentos. E ainda existe gentileza nesse mundo. E agora ela vai recuperar sua compostura e tentar se esforçar um pouco mais. E agora na mansão da família Yuklan, aquele mordomo fala pra senhora que ele acabou de sair para o leilão e já deve ter chegado lá. E a irmã de Udekulin fica muito puta, falando que ele gastou 10 milhões de eunes no ano passado, e que tipo de desastre ele planeja trazer para a família esse ano. E se causar mais problemas, ela não vai perdoá-lo. E agora no leilão, o nosso protagonista acabou de chegar, e pensa que finalmente ele vai poder comprar algo que ele vem procurando. E durante a primeira vez que ele usou telecinese como sua magia principal, ele percebeu que precisa de metal para compensar sua falta de talento. E o item precioso que ele tem consigo agora é feito de aço de madeira, mas ele é apenas uma solução temporária. E o que ele realmente precisa está disponível nesse leilão. E agora ele entra na sala VIP, só que para sua surpresa, já tem alguém lá, e ele não esperava que ela estivesse ali. E ela levanta e o encara, e a Julie vai na direção dele, e ele encara ela. E ela com muita raiva fala que espera que ele tenha estado bem, e ele não imaginava que encontraria a Julie ali. E ela diz que ficou sabendo que dessa vez ele enviou 2 jovens magas ao comitê disciplinar. E o prota diz que essa notícia já é velha e pergunta qual é o problema, e se ela vai tentar culpá-lo por isso também. Mas ela fica calada, e depois ela diz que elas são novatas, e ela pergunta se ele pretende destruir o sonho dos novatos, e os pecados dele irão voltar para assombrá-lo algum dia. E ela manda ele não cometer os mesmos erros que ele cometeu no passado. E esse é o último conselho que ela tem a oferecer, o encarando enquanto ele não tem nenhuma reação. E ele pensa que esse último conselho, essas foram as últimas palavras da Julie pra ele. E então ela pretende acabar com o relacionamento que tinha com Udekulin. E isso é bom. Ele também prefere assim. E não importa o quão linda ela seja, ele não quer se casar, coisa que ele nem fez no mundo real, por um motivo tão besta. E em volta dela, existem muitas variáveis de morte, incluindo ela mesma. E se ele errar, ele pode até mesmo morrer no dia do seu casamento. E assim ela dá meia volta, mas ele pensa que a Julie não é o tipo de pessoa que frequenta leilões. E ele se pergunta por que ela está ali. E então ele pergunta pra ela se ela veio até o leilão pra falar isso pra ele. Mas ela fica muito surpresa e pergunta como assim. E ela, bem envergonhada, fala que ele é muito arrogante. E é óbvio que ela não veio procurá-lo. E ela veio porque precisava de alguma coisa. E ela tá realmente procurando algo. E ele só manda ela se acalmar. E fala que falar uma vez já é o suficiente. Mas ela ficou bem envergonhada e puta com isso. E ele olhando pra ela, pensa que ela é muito fofa. E essa é a primeira vez que ele vê ela assim. Só que quando ele percebe algo estranho, as emoções que ele tá sentindo, ele acabou de pensar em algo que é muito perigoso, que é ficar próximo dela. E ele se pergunta se ele tá sendo influenciado pelas emoções do Udekulin. E ele esteve sendo cauteloso para não ter sua personalidade corrompida. E assim o apresentador do leilão diz que irá começar. E o prota pensa que não. Provavelmente não. Não é como se seu coração acelerasse quando ele visse a Julie. E sim, ele deve estar pensando demais. E agora no leilão, o primeiro item é apresentado, que é o vaso do Oriente. E ele percebe que aquele item tá emanando um traço de riqueza. E aquela luz é o mesmo que ele viu quando olhou para os papéis da Eferene. E o preço já está em 1.300.000. E depois 1.500.000. Mas rapidamente nosso garoto oferece 2.500.000. E ele percebe que esse vaso não perdeu o brilho mesmo quando tinha subido tanto. O que significa que possui um valor muito maior. E ele tem o suficiente no banco. Então talvez não seja tão ruim assim investir um pouco ali. Com o seu saldo atual sendo 205 milhões de eunes. E obviamente ele adquiriu outras coisas, como o anel de Húferin de 3 milhões, as tesouras de luxo por 2 milhões e 100, o colar de runa antiga por 4,3 milhões. E o pessoal na plateia percebe que aquele cara comprando tudo é o professor Udekulin. E a Julie pensa que ele é um homem patético e carece por atenção, até em um lugar desses. E eles são diferentes demais. E ele não acredita que ele gastou tanto dinheiro por um momento de vaidade. E ela não entende porque ele não percebe a beleza da humildade e da modéstia.
então ela vai deixá-lo em paz, porque o que ela quer é obter o fogo do inferno. E agora, o apresentador fala que esse é o último item do leilão, algo que todos estavam esperando, que é quase impossível de encontrar. A magia da natureza, o fogo do inferno, a famosa pedra chama da neve, o que surpreende muito a Julie e também o The Cullen. E é dito que a pedra chama da neve é um dos 10 minérios mais raros do mundo, e normalmente é utilizada para forjar espadas ou outras armas. E como o próprio nome diz, é um item raro e paradoxal, que contém as ambas energias, gelo e fogo. E os únicos materiais superiores, quando se trata de forjar espadas, são itens lendários, como ossos de dragões. E então, a pedra chama da neve é efetivamente o melhor ingrediente que ele pode obter. E assim a Julie pensa que ela com certeza deve conseguir pegar isso. E esse valor já está em 30 milhões. E a Julie, muito feliz, percebe que conseguiu. Mas para surpresa dela, alguém ofereceu 31 milhões. Ela percebe que no fim era aquele cara. Ele não pode ignorar o que ele tá fazendo. E ela pensa do porquê o The Cullen tá fazendo isso. E agora o preço já está em 33 milhões. E o pessoal conversa em volta que ele deve estar tentando comprar para dar de presente a sua noiva. Mas se ele queria dar apenas de presente para ela, ele poderia ter deixado ela comprar. Só que o The Cullen nem fazia ideia que tava competindo com ela. E ele acha que essa pedra da neve é algo que ela também tem interesse. E se ele pegar isso, ela pode realmente guardar rancor contra ele. Ele também precisa dessa pedra. E é a primeira vez em que ela é vendida em 3 anos. E quem sabe quando outra pedra será encontrada. E ele pode estar em perigo agora, mas pelo seu querido item, ele precisa conseguir a pedra chama de neve. E a disputa continua acirrada entre os dois. E assim agora, o valor do item já está em 42 milhões de ienes. E o dono do metal mágico é o convidado número 777, que no caso é o The Cullen. E o pessoal fala que isso foi bem divertido. E no fim o preço do The Cullen conseguiu. Mas lá no canto, a Julie tá muito puta. Enquanto os outros falam que pelo visto ele comprou para dar de presente a sua noiva, já que ele viu que ela queria também. E ela com muito ódio pensa que mais uma vez, está indo tudo igual ao ano passado. E ela nunca quis que isso acontecesse. Quando ele comprou para os itens do leilão e falou que ela podia fazer o que quisesse com aquilo. E esse foi o dia do seu noivado, onde ela sente que foi o pior dia da sua vida. E o The Cullen disse pra ela que isso deve atiçar ela a se casar com ele. E isso é o quão bom ele é pra ela. E ela pensa que depois de escutar isso, em frente àquelas riquezas que ele mostrou pra ela, ela se sentiu humilhada. E ela ficou muito puta, porque ele sabia realmente o que ela queria. E então ela saiu daquele quarto e arruinou o seu próprio casamento. Porém, aquilo não foi o fim. E os rumores diziam que ela era muito digna, mas no fim, ela caiu pelo The Cullen. E ela viu que foi prometido a ela a posição de capitã da Ordem de Cavaleiros, Dukeland, em troca. E dizem que ela implorou por isso. E ela pensa que era óbvio quem espalhou os rumores, que mancharam a sua imagem. E ela pensa se ele acha que ela vai voltar pra ele, se algo assim acontecer. E ela acha que ele é realmente um idiota. E ele é alguém que com certeza ela não pode amar, não importa o quanto ela tente. E assim ela vai se levantando e percebe que ele está vindo na sua direção. E quando ela o encara, ele já está na frente dela. E assim ele pergunta se ela também queria a pedra chama de neve, o que deixa ela bem puta, pensando até quando ele pretende insultá-la. Só que para sua surpresa, ele pede desculpas, o que deixa ela completamente chocada. E assim ele se vira e fala que então ele vai embora agora, o que deixou a Julie perdidinha. E ela se pergunta por que ele está se desculpando agora. Isso foi por ganhar a pedra chama de neve, mas o The Cullen que ela conhece nunca se desculparia. Só que quando ela tá indo embora, alguém para ela, e ela percebe que é a sua irmã, a Josephine, a primogênita da família Frieden, a irmã mais velha da Julie, e agora de volta em casa. E ele pensa que a Julie queria a pedra chama de neve, e ela provavelmente está brava porque ele comprou no lugar dela, e ele não ficaria surpreso se ela o atacasse. Só que assim que ele entra em casa, ele percebe um clima estranho e pergunta o que aconteceu. E as empregadas dizem que a senhorita Irel está em casa. E quando ele sobe as escadas, lá está ela com uma mala esperando por ele. E ele passa por ela, e ela diz que aquilo era pra supostamente pagar pelas minas. E ela pergunta o que ele fez com seu dinheiro. E ele pensa que não surpreende que tinha tanto dinheiro na sua conta pessoal. E ele não prestou muita atenção nisso. E assim ele pede pra ela não se preocupar, porque ele comprou algo que vai beneficiá-los. Mas ela muito puta começa a gritar com ele. E ela fala que ele está tratando ela como se fosse uma lata de lixo. E ela chorando com muita raiva, pergunta se ele acha que o seu destino é limpar toda a merda que ele faz. E eles não estão indo bem financeiramente. E os trabalhadores e ela estão dando duro para não serem afogados em dívidas. E ele vai lá e gasta todo aquele dinheiro. E que tipo de pedaço de merda ele acha que ela é. E ela começa a exalar aquela semana de fúria. E ele percebe que aquilo é o destino do vilão sendo ativado. Mas aquela luz dourada atrás dela simboliza a riqueza. E ele pensa que o significado disso é simples. Se ele não passar por essa situação, ele vai morrer. Mas se ele conseguir, isso vai trazer muito dinheiro. E ele sabe a resposta para esse problema. E se ele pede para Yael não se preocupar. Mas ela manda ele calar a boca, falando que tem que trabalhar muito para consertar tudo que ele faz. E ela pergunta pra ele se ele sequer sabe que ela desistiu da universidade e perdeu um encontro por sua causa. Mas ele diz que ela não precisava fazer isso. Mas ela muito puta, fala que ele não ter feito nada, além de gastar o seu dinheiro desde quando seus pais morreram, 150 milhões de ienes em um só dia. Mas para surpresa dela, o nosso garoto diz que vai desistir da posição de chefe da família. E ela pergunta o que ele acabou de falar. E ele diz que sim, ele vai dar a ela a posição de chefe da família. O que deixa ela muito corada de surpresa,
perguntando como assim, e manda ele parar de falar besteiras. Mas ele diz pra ela que isso não é um jeito de falar como um nobre, e ele diz diretamente pra ela que ele pode jurar se ela quiser. E ela pergunta se ele tá falando sobre o juramento de magos, aquele que pode matá-lo se ele não cumprir. E ele diz que sim. E ela, muito pensativa, pergunta se ele bateu com a cabeça em algum lugar, mas ele diz que não, e ela não precisa acreditar nele se não quiser. Mas ela, bem felizinha, fala que vai matá-lo se ele voltar atrás com a sua palavra. E ele pergunta pra ela se ela planeja ir agora, e ela diz que sim, já que ele gastou todo o seu dinheiro, ela vai ter que ir atrás de resolver isso. E depois que ele sai, ele ganhou mais 2 moedas de loja por superar uma variável de morte. E ele suspira pensando que pelo menos nada de ruim aconteceu e não tem problema dar a posição pra ela. E se ele continuar mudando as coisas desse jeito, ele pode conseguir escapar. Mas para surpresa dele, aquela Ganesha fala que ele realmente estava falando sério sobre quando disse que iria mudar. E ele se pergunta por que ela está ali. E ele diz que ela é um convidado indesejado. E ela só pede desculpas. E diz que estava passando por perto. E ela viu algo chocante. Mas ele pergunta se tem alguma razão para estar tão chocada assim. Ela faria um trabalho melhor do que o seu irmão mais velho, como chefe da família. Mas ela diz que mesmo assim, a Yeriel não tem nenhuma única gota de sangue de Yuklen. O que surpreende muito o nosso garoto, se perguntando do que diabos essa mulher tá falando, porque ele não lembra de nada disso dentro do jogo. E ele é surpreso que perguntar se isso é verdade. Mas claro, só na próxima parte desse vídeo, porque esse infelizmente chegou ao fim. E espero muito que você tenha gostado. E se quiserem a parte 2, vamos bater a meta de 4.000 likes nesse vídeo para eu trazer a próxima parte. E claro, se inscreva no canal para chegarmos aos 90.000 inscritos. E se quiser apoiar o canal financeiramente e ainda receber vídeos exclusivos toda semana, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. E então eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!